Bom dia, igreja. Bom dia, professores, pais, alunos, convidados que estão conosco neste sábado. A educação é o meio pelo qual a sociedade se desenvolve. E a Igreja Adventista tem um posicionamento bem claro a respeito da educação. Nós entendemos que a educação, ela é o desenvolvimento das faculdades físicas, mentais, intelectuais e espirituais. Por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém um sistema educacional de ensino. São 165 países com a presença da educação adventista. Que lindo, né? Quase todos os países do planeta. No Brasil são quase 500 escolas, onde todos os dias as crianças adventistas ou não estão ali para serem trabalhadas dentro dos princípios e valores. E esse bairro conta com a presença do Colégio Adventista do Boqueirão. São 45 anos que esse colégio está aqui nesse bairro estabelecido, educando crianças. Tenho certeza que muitas pessoas que estão sentadas aqui já foram alunos do Colégio do Boqueirão, já foram professores, funcionários do Colégio do Boqueirão, e hoje têm os seus filhos ou os seus netos no Colégio do Boqueirão. Então, nesse sábado, nós estamos muito felizes, porque nós completamos 45 anos e hoje é o sábado da educação. Na grande maioria das igrejas adventistas está sendo realizado um culto parecido com esse. Um culto de louvor e agradecimento a Deus pelo sistema educacional de ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus seja exaltado nesse dia através da educação adventista. Santo, 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 poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Santo, Santo, poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Santo Deus, eterno Pai, nesta manhã de sábado nós louvamos o Teu nome, Senhor. Invocamos com humildade a Sua presença e que o Senhor habite neste templo para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, pela educação adventista, um braço forte da igreja, aonde todos os dias falamos do Teu amor e da Tua salvação. Esteja com tudo que for feito nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome, é isso que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, crianças. Bom dia. Ih, tá muito fraco. Crianças lá do coral também vão responder o meu bom dia, tá bom? Vou tentar de novo. Bom dia, crianças. Bom dia. Agora sim, ficou bonito. Estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco nesse sábado. As crianças do coral do Colégio Adventista do Boqueirão também. Ficamos felizes em ver vocês no sábado também. Alguns já me cumprimentaram e já abraçaram ali fora. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem como que a escola cristã foi instituída aqui na Terra e quando? Alguém tem ideia? Não? Então eu vou contar para vocês. Foi lá no Jardim do Éden que tudo começou. Lá com Adão e Eva, onde eles tinham como professor o próprio Deus. Eles tinham aulas especiais em meio à natureza e com o próprio Deus. Depois, a escola cristã também foi tomando formato com a escola dos profetas, que começou lá com Samuel e Elias e Eliseu, que cuidavam dessa escola que começou. Mas aqui, essa escola, a escola adventista que nós temos hoje, como será que começou? Quando as famílias cristãs começaram a pensar em uma escola onde os seus filhos pudessem aprender aquilo que eles aprendiam em casa, na igreja, e que pudesse dar continuidade na escola também. Aí, então, eles começaram a pensar em uma escola especial, onde as crianças pudessem aprender da Bíblia, aprender da palavra de Deus. Sabem por quê? Porque uma igreja que não investe no ensino, não está cumprindo a grande missão que Jesus deixou para nós aqui. Sabem qual é essa missão? É de fazer discípulos e instruí-los na palavra de Deus. Por isso que nós temos uma escola adventista aqui hoje. Mas essa escola adventista, que é um sistema educacional que está presente em mais de 145 países, e não é só aqui no Brasil, ela começou lá nos Estados Unidos. Um grupo de famílias adventistas residentes numa pequena cidade dos Estados Unidos, no estado de Michigan, queriam essa escola cristã. E eles lutaram por isso. Então, em 3 de junho de 1872, esta primeira escola começou a ser formada, começou as suas atividades escolares com 20 alunos, mais ou menos. Olha só, será que tem mais de 20 crianças ali só no nosso coral Baby? Eu acho que tem mais de 20 crianças só no nosso coral Baby. E o nosso colégio adventista, aqui do Boqueirão hoje, tem mais de 1000 alunos. E lá começou com 20 crianças. E aqui no Brasil, quando será que começou? E aonde que começou? Não sabe? Ninguém sabe. Que bom, só estou trazendo novidade hoje, né? Só novidade para essas crianças. A escola adventista aqui do Brasil começou aqui em Curitiba. Foi a primeira escola adventista aqui em Curitiba. E o nome dessa escola era Escola Adventista, não era Adventista ainda, Colégio Internacional de Curitiba. E começou no ano de 1896. E era lá no centro que começou a escola adventista aqui. Uma escola com o propósito de levar os princípios da palavra de Deus. E nós, aqui do Colégio Adventista, temos a missão de continuar com esse propósito também, de aprendermos sobre Deus. E quem ainda não está na educação adventista, para poder dar continuidade do que o papai e a mamãe estão ensinando para vocês em casa e na igreja, procure o papai e a mamãe e peçam para procurar a nossa diretora também, para ir estudar conosco no Colégio Adventista. E o nosso coral vai cantar agora um pouquinho sobre o que eles aprendem
Daqui a pouco eles vão cantar um pouquinho do que eles aprendem lá na educação adventista. E um pouquinho também sobre a escola adventista. Eu gostaria de um aluno que viesse orar nesse momento, agradecer pela escola adventista. Levanta a mão aí quem quer orar. Pode vir, Alice. Pode vir. Vem rapidinho. Vem aqui, querida. Aqui comigo, ó, Alice. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela a escola adventista, por tudo que as crianças têm aprendido. Cuida da nossa apresentação, em nome de Jesus, amém. Acho que as crianças aqui podem voltar agora, sentar com o papai e com a mamãe. Bom dia, tudo bem com vocês? Tá um pouco friozinho, né? Mas quando a gente está junto, a gente consegue esquentar um pouquinho mais. Que bom que você está aqui conosco nessa manhã. Nós queríamos novamente estender os abraços aos nossos colegas, né, os demais funcionários da nossa instituição, que têm tornado possível o trabalho aqui nessa região do Boqueirão. Nós queremos também cumprimentar os pais que têm confiado à nossa instituição a educação, a orientação dos seus filhos. Nós queremos também estender um abraço especial aos nossos alunos, que independente da idade, têm ali nos ajudado a tornar o sonho de uma educação cada vez melhor possível. Nós também temos aqui ex-alunos, e vocês também se sintam abraçados por nós, e sobretudo por Deus. Sabe por quê? Porque durante a nossa vida, a gente tem momentos de dificuldades. Tem horas que dá vontade da gente talvez abandonar tudo. Mas quando nós olhamos para Deus, nós conseguimos ter uma bendita esperança. Uma esperança que vai muito além da nossa capacidade, talvez intelectual, física. Uma bênção, uma esperança que nos proporciona pensar não somente num futuro aqui, mas também no futuro junto com Deus na eternidade. E eu vou convidar vocês para que juntos nós possamos cantar sobre essa bendita esperança. Segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor.
Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém, igreja? Amém. Momentos como esse nos fazem entender o tamanho do amor de Deus por nós. Porque nós, sendo tão pequeninos, tão pecadores, Deus ainda nos permite momentos como esse, de louvor, de agradecimento ao nome dEle. Vivemos num mundo onde é bem verdade que nós não temos tantos dias felizes como gostaríamos. Vivemos momentos barulhentos, turbulosos, né? Onde muitas vezes a esperança das pessoas ela se esvai. Não temos muitas razões aqui neste mundo para engrandecer o nome de Deus, para nos engrandecer. Mas lembrando do sacrifício de Jesus por nós, nós reconhecemos que esses momentos como esse que nós estamos vivendo aqui, onde nós nos encontramos como igreja, como irmãos, são momentos onde nós podemos nos achegar aos pés do Salvador. Ele nos permite isso, Ele nos envolve com esse amor maravilhoso. E eu quero convidar vocês agora, junto com o grupo de louvor, junto com a escola, a cantarmos momentos assim. Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor. Pois te adoro.
Neste momento, nós vamos ouvir uma linda música pelos nossos alunos do Coral Baby. Não há montanha tão alta que não se possa escalar. Com Cristo sempre ao meu lado, é certo que eu irei alcançar. Seguindo sempre a verdade, vivendo para testemunhar. Crescendo em espírito e graça, logo, logo irei chegar. Adventista é a minha estrada, a segurança de vencer a escalada. Não há montanha que eu não possa aqui subir. Com essa eu sei, eu vou conseguir. Eu quero subir. A educação adventista considera a Bíblia como uma fonte da alta revelação de Deus e aceita como fundamentos básicos a existência de um Deus criador, que criou não apenas o universo, mas também criou o ser humano à sua imagem.
restaurar o homem à imagem do autor, levá-lo novamente à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo e da alma, do espírito, para que se realize o propósito da criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Convidamos os pais, professores, alunos que estão representando a instituição adventista nesse momento. Professor Carlos, sua filhinha e a família Makoski, que é uma família que é da igreja, que tem os filhos na igreja. Já teve uma filha que estudou, se formou. Por favor, fiquem aqui comigo. Professor Carlos, por favor. As pessoas têm um valor supremo na educação adventista. Aqui, um grupo representa a transcendência de Deus na vida do ser humano, de como Deus pode nos transformar a partir daquilo que somos para aquilo que Deus deseja de nós. Isto é salvação, isto é redenção. Clube dos Curiosos é um projeto da escola desenvolvido pela professora Bruna, professora Silvana, com os alunos do 5º ano. Semanalmente as crianças estudam lições da natureza. Na nossa campanha desse ano nós temos uma frase que diz assim: a gente ensina a natureza olhando para ela. E o Clube dos Curiosos é um clube extracurricular que ensina sobre a pesquisa da natureza. Desenvolvimento físico, conhecimento do corpo através das leis que o regem, pois somos santuários de Deus e habitação do Espírito Santo. Os alunos atletas, representando a educação adventista. Uma educação que desenvolve a mente, mas também desenvolve o físico. Professora Adriana com a ginástica rítmica também, por favor. Ginástica rítmica. Também desenvolve o físico na educação adventista. Educação da mente, do físico e do espírito. Essa é a educação integral. Desenvolvimento das diferentes linguagens artísticas, como prioridade ao desenvolvimento musical, oportunizando o louvor ao nosso Deus. Professora Ellen, professora do Conservatório Musical. Nós temos ali no Colégio Adventista do Boqueirão 112 alunos, alunos da escola, pessoas da comunidade, que semanalmente trabalham ali as suas potencialidades através do ensino da música, do instrumento musical, para louvar e engrandecer a Deus. A aquisição de uma nova língua. Este é o programa bilíngue, implantado para promover a relação intercultural, formar obreiros para serem missionários em todo o mundo. Professora Ana Lúcia está representando o projeto bilíngue. Implantamos esse ano no pré-4, ano que vem pré-5. Um projeto multilinguismo. Os alunos da educação adventista se preparando para irem além-mar, para conquistarem o mundo. Relação entre teoria e prática. Preparação para a vida dos alunos, permitindo experiências dentro e fora da sala de aula. Através do projeto de empreendedorismo, nossos jovens trabalham.
jovens do ensino médio, semanalmente eles têm oficinas no projeto Trilhas, oficina de empreendedorismo, oficina de laboratório de química, de física. Ali eles se preparam para conhecer e buscar uma profissão, para ingressarem no mercado de trabalho. Despreendimento de si mesmo e serviço ao próximo. Trabalhar em favor de outros, ter atitudes solidárias, respeitar ao próximo. Formar o cidadão atuante no mundo com o objetivo de se preparar, testemunhar e morar no céu. Base Geração 48. Nossos jovens têm a oportunidade de sair para pregar o Evangelho, para conviver com a sociedade. Essa semana estiveram no ensino médio, estiveram visitando várias instituições sociais. Foram ao Pequeno Cotolengo, foram a uma clínica de reabilitação de drogados. Então, os alunos do ensino médio, através do Geração 48, através do projeto Caleb, eles têm essa oportunidade de terem essa vivência social. A finalidade da educação é restaurar o homem ao seu estado original. Todos os projetos e programas apresentados aqui têm esse único objetivo. Nesse momento, eu convido o coral para cantar mais uma canção. Essa canção fala de como as crianças aprendem essa educação restauradora na escola adventista, essa educação que nos sustenta a cada dia. Vocês aprenderam como faz oração? Eles são didáticos e nos ensinam bem. Salmo 116 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
Verso 4: invoquei o nome do Senhor e o Senhor me livra. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Verso 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios comigo? Verso 14: cumprirei os meus votos ao Senhor. Senhor, de veras eu sou teu servo, filho da tua serva. Senhor, oferecer-te-ei ações de graças e invocarei o nome do Senhor nos átrios da casa do Senhor. Capítulo 117: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia do Senhor para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Nós estamos hoje, como Educação Adventista, muito gratos por tudo que Deus fez a nós até esse momento. São 45 anos de história desse colégio, mas é muito mais tempo da história de um colégio que nasceu com o objetivo de salvar vidas, com o objetivo de transformar famílias, com o objetivo de nos ensinar, pais, mestres, pessoas que já estudaram, nós podemos aprender com eles como é que nós fazemos as coisas da maneira correta. E nós sabemos que o Colégio Adventista surgiu com o ideal de mostrar para o mundo que existe uma forma melhor de criar os filhos. Mostrar para o mundo que existe um Deus que se preocupa conosco. Nesse dia, o que nós fazemos aqui é demonstrarmos a nossa gratidão em todos os sentidos ao Deus que nos guiou e nos trouxe até esse momento. Esse momento eu quero convidar a todos para que se coloquem em pé. E nós vamos ter um momento de oração. E nessa oração, eu quero primeiramente pedir para que Deus, primeiramente agradecer pelo que já passou. E aí então pedir para que Deus continue nos abençoando pelos próximos 45 anos. E aí os próximos 45 anos. E até o momento em que Ele voltar para nos buscar e nós vamos estar juntos, felizes pela eternidade. Oremos. Obrigado, Jesus, porque tem sido bom conosco. Obrigado porque, através da Tua palavra, nos deu diretrizes de como preparar o melhor para Te adorar e de como preparar o melhor para criar uma educação, uma escola que seguisse os Teus princípios e que preparasse esses alunos, essas crianças, para o futuro deles, mas principalmente para a eternidade. Nós Te agradecemos por podermos estar aqui hoje para comemorar esse dia e Te pedimos, Pai, continua nos guiando, continua nos protegendo e continua levando essa escola nas Tuas mãos nos próximos 45, 90 e aí por diante. Senhor, nós queremos, Pai, que a escola adventista seja uma bênção na vida das pessoas e por isso eu Te peço, faz com que a Sua imagem reflita em nós e as pessoas, ao olharem para nós, elas possam enxergar Jesus Cristo. É que nós pedimos em nome de Cristo. Amém, Jesus. Coral Baby vai descer, mas eles voltam para cantar a última música. Então, nós solicitamos aos pais que aguardem aqui e depois, no final do culto, os pais poderão retirar os filhos aonde deixaram, ali embaixo, no salão gourmet. Nós temos ali na escola 2 corais, o Coral Baby, que é da Educação Infantil e primeiro ano, e depois o Coral Kids, que é do 2º ao 5º ano. Então, hoje só os babies estão aqui nos deliciando com a música deles, né? Neste sábado, nós estamos imensamente felizes pela presença do professor Pedro Renato Froza. O professor Pedro Renato trará mensagem espiritual nessa manhã, e ele é o nosso departamental de educação. O professor Pedro Renato já tem uma longa caminhada na educação,
ele está retornando para Curitiba, né, professor Pedro? Já esteve conosco há algum tempo atrás, e ele está vindo de Brasília, estava ali como departamental de educação, ali da UCOB, da União, ali, e foi convidado para estar conosco a partir desse segundo semestre. Seja bem-vindo, professor, e muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professora Elisa, pelo convite. Muito bom estar aqui nessa manhã. Há mais de 10 anos, foi a última vez que eu preguei aqui nessa igreja. Tenho muitos amigos, eu não vi aí o Alama, eu já encontrei por aí, eu não vi o Miro, deve ter alguma atividade, o pastor disse que um grupo saía, o meu amigo Armando também, e muitos outros, a Elisa, a gente já se conhece, amigo há bastante tempo, e fiquei 10 anos na União Centro-Oeste Brasileira, que fica com sede em Brasília, e lá eu estava coordenando a educação nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e o Tocantins. Depois de uma temporada em lugares quentes, voltei para o Sul. Eu sou da Serra aqui de Santa Catarina, uns 300 quilômetros aqui de Curitiba, então eu estou em casa com o frio, apesar de ter esquecido um pouquinho de como ele era. A gente fica um tempo fora, Brasília até que é ameno, mas o Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás, ele sabe ser quente sem piedade, os 365 dias do ano. Bom ver a igreja, sempre muito bonita, sempre com muita gente, a igreja aqui do Boqueirão. Bom ver a escola do Boqueirão. Eu estou o coração assim, eu até brinquei com o povo um pouco dividido, porque quando eu estive aqui da outra vez eram 20 escolas. O Alto Boqueirão, o Bom Retiro e assim por diante também faziam parte do meu gerenciamento, podemos dizer assim. Agora são 10 da ACP. Eu acho que, como eu envelheci também, eu acho que a missão é um pouco menor, cuidar de 10 do que cuidar de 20, como eram antes, que a gente ia até lá no Sudoeste, Francisco Beltrão, Pato Branco. Eu lembro que quando a gente saía fazer uma visita ao interior, eram 1.400 quilômetros que a gente percorria, porque tinha que voltar lá por União da Vitória, então e mais aqui o interior, no litoral também, etc. Agora, a missão está um pouco menor, mas é muito bom voltar. E a gente vê essa escola imponente. Na região Centro-Oeste a gente tem lindas escolas, mas ainda tem projetos da educação adventista muito embrionários. E quando eu olho o Boqueirão, esses dias eu estava conversando com um colega, estava no portão até, e eu estava vendo o tamanho do colégio e mostrei algumas fotos. Lá nós temos, por exemplo, quando sai em Mato Grosso do Sul, nós temos uma escolinha pequena chamada Miranda, que fica na porta do Pantanal. E temos uma outra já a uns 500 quilômetros de Campo Grande, que é Corumbá. E os recursos são precários em alguns lugares ainda para a missão da educação adventista de levar Jesus para o coração de nossas crianças. Ainda alguns projetos são simples. Mas uma vez eu estava em Corumbá e o pessoal de Corumbá estava pedindo recursos para ficar com a escola mais bonita. Aí eu peguei, vem cá, coloquei eles no carro e nós fomos na Bolívia, atravessamos a fronteira ali em Corumbá e fomos em Puerto Guidiaro, lá na Bolívia. E aí eu fui mostrar para eles a escola. Eles estavam reclamando lá em Corumbá que a escola era muito simples. Quando nós chegamos lá, uma escolinha muito simples, a tela tinha 4 buracos. Cada parte da escola, cada extremo tinha um buraco. E eles perguntaram para mim, para que esses buracos? Eu digo, pergunto para a diretora. Daí a diretora da escola lá da Bolívia falou assim, porque nós não temos dinheiro para construir banheiros. Os buracos são para os alunos irem para as casas no momento que dá uma dor de barriga. Eles têm que sair, para vocês verem a precariedade, às vezes, de alguns lugares. Mas mesmo assim, quando a gente entra na escola, a gente vê que os professores têm o mesmo amor, o mesmo carinho e a mesma dedicação de uma escola tão grande e bonita como a Escola do Boqueirão. A obra, o campo missionário pode ser pequeno, mas o ideal é muito grande. Eu estava falando com a Gleiciane agora e já ganhei a minha manhã. A Gleiciane estava contando a história, aquela professora que estava contando a história aqui. E ela, em algum momento final, ela chamou quem quer orar.
E uma menininha levantou a mão. Eu estava de costas, não sei se mais de algum levantaram a mão, mas uma levantou a mão. E ela veio e orou, e fez uma oração linda. Quando eu desci ali, eu perguntei: Gleiciane, que oração linda. Você foi ensaiado aquele momento? Apesar de você falar assim, vem alguém, você sabia quem era alguém? Ela disse: não, professor. Digo: não, mas ela fez uma oração tão linda. E você foi corajosa. Daí ela falou assim: eu tenho confiança no trabalho que a educação adventista faz para ensinar as crianças a orar e amar a Jesus. Mas nesta manhã, eu tinha que trazer uma mensagem. Eu sou muitos anos já trabalhando, ajudando a administrar as escolas adventistas, mas eu sou um professor de matemática. Então, quando a gente vê um público grande como esse, ter que pregar para um público grande como esse, a gente sempre fica, apesar da idade e o tempo da educação, sempre fica um pouco nervoso. E eu pensei assim, o que eu vou falar hoje de manhã? Nós temos aqui professores, nós temos aqui os irmãos da nossa igreja, nós temos os pais de alunos, alunos convidados, e é um momento especial. E eu pensei, eu acho que eu não preciso mais ficar explicando ou tentando convencê-los da importância da escola adventista. Primeiro, porque a escola adventista nasceu porque a nossa igreja assim sonhou. E se o Boqueirão existe, se existe um Alto Boqueirão aqui perto, é porque os membros da igreja um dia abraçaram essa causa de construir uma escola para nossos filhos poderem estudar. Então, eu sei que a igreja aqui cuida e ama a escola há muito tempo. Os professores que trabalham na escola, eu tenho certeza que já estão convencidos da importância da educação adventista, porque eu sinto que eles trabalham com muito amor e carinho, muito mais do que salário, apesar da gente precisar de recursos para viver, eles trabalham com o coração. E os pais que trouxeram os filhos para a escola, é porque acreditam que a escola pode ser um diferencial para os filhos. E quando a gente fala em muito além do ensino, não estamos falando apenas em preparar para a faculdade ou para que seja um cidadão de bem e de respeito na comunidade, mas nós estamos falando prepará-los para as mansões celestiais. E eu sou pai, tenho 2 meninos. Eu vi a professora Elisa falando com orgulho dos filhos dela, que estão ali. Foi a primeira coisa que ela mostrou, os meus filhinhos. Eu também tenho 2 meninos, Elisa, eu sempre gosto de falar deles com muita alegria. Então eu fico imaginando os pais que veem uma cena como essa, essas crianças cantando, orando a Jesus, sorrindo, brincando. Eu tenho certeza que os pais também já estão convencidos que este é o melhor lugar. Então nesta manhã eu queria fazer um convite. Eu sei que todos nós já fazemos isso, mas eu precisava nesta manhã ratificar, confirmar este convite. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias, lá em Marcos, tem uma historinha em Marcos, capítulo 10, versículos 46. Marcos 10, 46. Essa história que nós vamos encontrar lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 46, é a cura do cego de Jericó. Acho que todo mundo já ouviu essa história e já devem ter feito reflexões sobre ela. Essa reflexão da mãe de hoje de manhã, eu quero falar um pouquinho do olhar de Jesus. Jesus é o centro dessa história, onde tem um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. E no contexto dessa história, eu gostaria que nós olhássemos e analisássemos como Jesus olhava as pessoas. O olhar de Jesus naquele episódio. Então, por quê? Porque eu penso que nós, sejamos professores, sejamos pais, nós todos somos cristãos, precisamos ser semelhantes a Jesus. E procurar ver como Jesus olhava, como Jesus tratava as pessoas, para que nós possamos também ser assim. Seja em casa como pais, como professores, como na função que a gente desempenha. Vamos ler então, Marcos capítulo 10, versículos 46 a 53, fala a cura do cego de Jericó.
e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque parou Jesus naquele momento e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amigos, Jesus, por onde andava uma multidão. Jesus atraía as multidões. As multidões gostavam, queriam estar perto de Jesus. E Jesus sempre tinha uma palavra de consolo, que tocava o coração de todas as pessoas. Jesus era um homem das multidões. Mas o que mais me encanta em Jesus, apesar de ser um homem de grandes multidões, Jesus também era um homem que tinha o foco no individual. Jesus, apesar da multidão, ele conseguia enxergar o coração e o sentimento de todas as pessoas que estavam perto dele. Lembra a história da mulher com fluxo de sangue, que Jesus disse: alguém tocou as minhas vestes, porque das minhas vestes saiu poder? Vejam esta cena, Jesus passando, uma multidão em volta dele, um cego mendigo, sentado à beira do caminho. Imagino, já era alguém pobre, vivia à margem da sociedade, era deficiente, e ainda estava sentado fora do campo de visão de Jesus. E aquele homem começou a gritar, mas eu imagino que muita gente gritava naquele lugar, porque muitas pessoas queriam falar com Jesus, e muitas pessoas tinham algo a pedir para Jesus. Eu acredito que aquele homem gritando não era provavelmente o único das multidões, porque as multidões são barulhentas, e a gente sabe, sempre são e sempre serão. Mas eu queria dar o primeiro detalhe: o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, e eu repito, eu gostaria que nós colocássemos, nós como cristãos, nós como professores da escola adventista, como membros da igreja, como pais dos queridos, dos filhos que nós tanto amamos, nós possamos nos espelhar em Jesus. E o primeiro detalhe que eu gostaria de ver com vocês aqui: o olhar de Jesus busca corações com fé. Eu acredito que muita gente precisava de muita coisa naquela multidão. Muita gente estava doente, muita gente estava carente, mas o olhar de Jesus busca corações com fé. E quando Jesus parou, diz o relato, no meio daquela multidão, ele deve ter olhado para o lado onde estava aquele homem cego. Vejam, ele está sentado no chão, mendigo, cego, sentado no chão. Jesus identifica, porque Jesus busca pessoas que têm o coração com fé e desejosos dele, e diz para ele vir naquele momento. Jesus consegue identificar no meio da multidão alguém que tem um coração com fé. E Jesus até hoje faz a mesma coisa para nós. Certamente na multidão tinham pessoas com necessidades e precisavam de milagre, mas não receberam o que precisaram, talvez porque faltou fé. Esse é o primeiro detalhe. Segundo aspecto que eu queria colocar sobre o olhar de Jesus: o olhar de Jesus, além de procurar pessoas que tenham fé, o olhar de Jesus é um olhar acolhedor. O que Jesus disse? Jesus parou, identificou aquele homem carente, e
Jesus chamou: chamem ele, deixe que ele venha até mim. O olhar de Jesus acolhe, o olhar de Jesus abraça, e o olhar de Jesus traz para mais perto dele. Se você precisa de Jesus, não esqueça, assim como Jesus buscou pessoas de fé, ele busca hoje. Assim como Jesus teve um olhar acolhedor para aquele homem cego à beira do caminho, Jesus também tem um olhar acolhedor para você e para mim. O olhar de Jesus acolhe, o olhar de Jesus abraça e traz a gente para pertinho dele. Sabe, Jesus fez o invisível tornar-se visível. Sabe que os historiadores falam que a multidão que seguia Jesus, em grande parte era uma multidão de iletrados, pessoas simples, humildes, ignorantes. Mas sabe que Jesus, apesar de estar numa multidão de pessoas simples, pois sabe o que ele fez? Ele foi pegar o simples do simples, o comum do comum, e ele vai lá, o seu olhar penetrante encontra aquele homem sentado. E aquele homem dá um salto quando Jesus o chama, porque ele sabia que ia ser abraçado, ia ser acolhido por Jesus. Com Jesus, o invisível torna-se visível. Se você tem um sofrimento, se você tem uma dor, você pode parecer que está sozinho, mas certamente não está. Porque se você depositar a tua confiança em Jesus, de invisível você vai se tornar visível. O terceiro aspecto, amigos, desta mensagem, dessa história, eu quero destacar o olhar de Jesus, que era um olhar cheio de compaixão. Porque Jesus sabia o que estava no coração daquele homem, e Jesus poderia ter feito o milagre, sem mesmo ele ter chamado, ter abraçado e ter tocado naquele homem. Poderia. Aquela mulher, quando tocou as vestes dele na multidão, não tocou nem no corpo dele. Ele disse: olha, alguém tocou minhas vestes, e de mim saiu poder. Veja que incrível, meus amigos, meus queridos professores. Jesus tem um olhar de compaixão. Que queres que eu te faça? Jesus pergunta. Jesus queria perguntar, porque Jesus queria deixar registrado para a história, para que neste momento nós soubéssemos que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que pedir para Ele, com fé. Porque eu acredito que naquela multidão muitos pediram, mas talvez faltou fé. Pedir com fé. Ele chamou aquele homem para o meio de todos, tornou-se o centro das atenções. A professora Elisa disse: Pedro, vai ali, porque aquele menino e aquela menina vão te entregar a Bíblia, e a gente vai ao centro, a gente fica encabulado no meio dos olhares de todo mundo. Imagine aquele mendigo, aquele cego, à beira do caminho, com certeza maltrapilho e sujo. Agora o mestre para e coloca ele no centro do palco, de visível, de invisível para visível. Imagine a sensação daquele homem. E eu acho que ele nem acreditou, porque disseram assim: ó, ele está te chamando, vai lá. Aqueles mesmos que diziam que não era para ele gritar, agora dizem: ó, vai lá, ele está te chamando. E o que ele deu? Um salto, e foi perto de Jesus. Eu diria, meus amigos professores da escola adventista, falo para vocês, os irmãos da igreja, nossos pais de alunos, eu queria resumir essa primeira parte do olhar de Jesus. E o olhar de Jesus precisa também ser o meu olhar cristão. Eu tenho que olhar para Jesus também, mas sabe que tem muita gente sofrendo, tem muita gente padecendo, e Jesus nos colocou para cuidar de gente. A nossa divisão sul-americana, a nossa que coordena a igreja na América do Sul, tem uma frase que é: gente cuidando de gente. E para cuidar de gente, nós precisamos ter um olhar que busca corações com fé. Nós precisamos ter um olhar acolhedor. Nós precisamos ter um olhar cheio de compaixão. Uma vez, antigamente, eu li numa lição, uns anos atrás, que às vezes nós chamamos de irmãos e irmãs, porque nós não lembramos o nome da pessoa que vive ao nosso lado. Ou nós nos abraçamos, nós sorrimos, nós nos cumprimentamos no dia do culto,
e nós nos importamos como estão os nossos irmãos nos outros dias da semana que nós não nos encontramos com eles. Senso de missão. Isso movia Jesus. Isso precisa nos mover. Eu fui procurar em alguns livros o que é um senso de missão. Senso de missão é o que nos move, professores. O que te faz acordar todo dia disposto, focado e determinado. É o que te faz continuar cada dia. É o que te faz levantar cada vez que você cai. Senso de missão é o que te dá forças. Senso de missão é o que te faz acreditar. É onde você quer chegar e o legado que você deixa. Qual é a minha missão? Eu tenho um senso de missão. Eu gostaria de mostrar mais uma faceta do nosso querido Jesus, para que a gente pudesse recordar um pouquinho mais. Lucas, no capítulo 4, versículos 42 e 43. Lucas, no capítulo 4, versículo 42 e 43. Se eu quero ser mais semelhante a Jesus, eu preciso saber mais ou menos como Jesus pensava, como Jesus tratava, como Jesus olhava para as pessoas. Lucas 4, 42 e 43 vai falar um pouquinho de Jesus. Observe. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que eles não deixassem. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Observe, algumas traduções diz que ao amanhecer Jesus foi para um lugar deserto. Aqui na minha versão é sendo dia, mas quando amanheceu o dia, Jesus saiu para o trabalho. Certamente ele passou a noite em oração pedindo poder do Pai. Amanheceu o dia. Então, se eu perguntasse quando que Jesus estava em missão? Em todo o tempo. Porque quando amanhecia o dia, Jesus já estava caminhando, estava perto do povo. O povo, Jesus, o tempo todo, ele estava em missão. O segundo aspecto que eu queria destacar aqui desse verso, diz assim, que as pessoas gostavam tanto de estar com Jesus, era tão bom estar no lado dele, que eles falaram assim: fica com a gente, não vai embora, quem sabe até, fica morando com a gente, seja o nosso pastor, seja o nosso líder aqui. Mas Jesus diz o que para eles? Olha, em outras palavras, aqui está muito bom, mas eu preciso ir para outras cidades, porque eu preciso, olha o que ele diz, pois para isso que eu fui enviado. Foi enviado para levar uma mensagem em todos os lugares, para todas as pessoas. Quando Jesus estava em missão, em todo o tempo, desde o amanhecer do dia. Onde ele levava? Em todo lugar, porque ele precisava anunciar o Evangelho. Pergunto para todos nós somos cristãos, sim, nós nos colocamos como cristãos, mas a missão de Jesus nos move? Porque Jesus tinha uma missão, de pregar o Evangelho, e lá no final ainda ele termina lá em Mateus, lembra que ele diz, ide pregar o Evangelho, quer dizer, eu fiz a minha parte, agora vocês precisam ir e levar o Evangelho em todos os lugares. Sabe, algumas vezes a gente faz uma reflexão, professor, mas eu sou tímido para pregar o Evangelho, eu sou tímido para dar um estudo bíblico, eu sou tímido até para bater às vezes na porta de uma casa e entregar, por exemplo, um livro cristão. Eu sou tímido. Mas sabe que tem uma história que eu gostava, uma frase que eu gostava muito de Francisco de Assis. Sabe que aos 23 anos eu entrei para a igreja adventista, mas na minha juventude eu fui seminarista da igreja católica. E lá no seminário, estava estudando uma vez a vida de Francisco de Assis, a igreja católica chama de São Francisco de Assis, e ele deu estudo, treinou os jovens que estavam com ele lá no seminário dele,
lá na Itália, naquela época. E aí ele disse assim, agora chegou a hora de vocês começarem a ir levar o evangelho. E eles fizeram uma pergunta para ele, como que nós vamos fazer? Porque alguns eram mais tímidos, outros tinham menos cultura. E ele dá uma resposta que eu acho formidável. Ele diz assim, preguem o evangelho em todo tempo e em todo lugar, e se necessário usem palavras. Que fantástico, né? Às vezes nós imaginamos que pregar o evangelho é abrir a Bíblia e achar alguém que esteja disposto a ouvi-lo, ou que pregar o evangelho é dar um estudo bíblico, ou pregar o evangelho é pegar o microfone e uma caixa de som e ficar falando numa praça pública, não sei, ou mesmo pregar e fazer aquilo que eu estou fazendo. Mas eu achei interessante que diz Francisco de Assis, vão amigos, e levem o evangelho. Agora, digam uma palavra sequer, se for realmente necessário. Porque a melhor forma de eu pregar o evangelho é através da minha vida. A melhor evangelho que eu vou pregar é através das minhas atitudes. Como eu pregar o evangelho para os meus filhos, eu pregar o evangelho para a minha família, no meu ambiente de trabalho. Sabe, quando as pessoas olham para mim, qual a sensação que eles têm? Eu sou o evangelho vivo. Pregue o evangelho como Jesus, em todo tempo, em todo lugar. Tenha o senso de missão, porque o senso de missão é o que te move, é o que te faz acordar disposto, focado, determinado. Mas sabe, leve esse evangelho de Jesus, leve, mas diga uma palavra se for extremamente necessário. Porque eu fico imaginando que Jesus não tinha um microfone, caixa de som, e sempre tinha uma multidão. E ele não fala que ele ficava aos gritos, algumas vezes ele parava no lugar calmo e falava. Mas sabe, as pessoas queriam estar ao lado de Jesus, porque sentiam que de Jesus saía poder. E é possível para nós esse poder também, quando as pessoas chegam? Sim, é possível, porque lembra que Deus diz a Abraão, sai da tua terra, a gente estudou um pouquinho na nossa lição da semana, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas ele diz uma coisa que eu acho fantástico para Abraão, ele diz assim, se tu uma bênção, se tu uma bênção. E aí ele fala que aqueles que se achegarem perto de Abraão serão abençoados pela bênção recebida por Abraão. Eu fico imaginando na minha esteira de trabalho, eu trabalho numa linha de produção de uma fábrica, sei lá, de automóvel que nós temos aqui na região. Será que as pessoas que trabalham no meu lado estão sentindo o poder que sai de mim? Porque Deus diz a Abraão, Abraão, aqueles que você abençoar serão abençoados. Porque Abraão, vai ser tu uma bênção. Vocês lembram o que Abraão fazia, por onde ele passava? Ele construía um altar. Um altar. E a gente viu aí na lição que não agradou a Deus a Torre de Babel, que era um marco da arquitetura, mas agradou a Deus o altar de Abraão, que era feito de pedras que ele encontrava à beira do caminho, porque o altar era para engrandecer a Deus, e a Torre de Babel era para engrandecer o homem, o egocentrismo. E isso que eu acho incrível, que Deus disse para Abraão, fale de mim. Não, Deus diz a Abraão, Abraão, se tu uma benção por onde você passar. E Abraão, onde ele passava, ele construiu um altar, porque as pessoas sentissem que Deus tinha abençoado ele. Esses dias eu estava, os professores de história aqui que, me desculpem, mas eu estava, se eu errar alguma coisa, mas eu estava lendo Voltaire, Schilling, um professor de história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele fez um artigo muito interessante, onde ele tentava explicar o sucesso de Jesus no meio da multidão. E ele fez um paralelo bem interessante. Quando eu estava no seminário, como eu falei para vocês, eu estava fazendo a faculdade de filosofia, depois acabei terminando fazendo matemática, e lá na filosofia a gente estudava muito os filósofos, né, Sócrates, Aristóteles e assim por diante. Eu achei interessante, me chamou a atenção, porque ele fazia um paralelo entre Sócrates, o sábio,
Jesus o Messias. Por que Jesus sempre tinha uma grande multidão ao seu lado? E Sócrates, apesar de ser muito sábio, tinham poucas pessoas que caminhavam com ele. E ele falou assim, olha o paralelo, diz assim que Sócrates, os dois eram pobres, vieram de famílias pobres. A mãe de Sócrates era parteira, o pai de Sócrates, de Jesus, era carpinteiro. Então ele explicou um pouquinho, falou um pouco das origens, mas ele dizia assim, Sócrates, o sábio, tinha pouca paciência com ignorância. Quer dizer, se o camarada fizesse uma pergunta tola, ele já rechaçava. Já Jesus tinha muito amor com os humildes. Olhe, professores, professores da educação adventista, nós estamos diante de dois sábios aqui, mas nosso Messias, é alguém a ser seguido. Porque Sócrates tinha muito conhecimento, mas pouca sensibilidade. Então, Sócrates tinha pouca paciência com a ignorância. Jesus, o Messias, tinha muito amor com os humildes. Sócrates fala que as suas palavras, quando ele não gostava de alguma coisa, cortava como um bisturi, cortava as pessoas. Já Jesus, as suas palavras simples, tocavam o coração das pessoas que escutavam ele. Sócrates visava formar homens públicos, ele estava pensando, ele ia muito além do ensino, mas muito além do ensino chegava a ter homens que ocupassem posições privilegiadas. Isso mostra que quem andava atrás dele eram pessoas que tinham recursos financeiros, enquanto Jesus visava conduzir os homens para o reino de Deus. O público de Sócrates era escolhido a dedo por ele, era seletivo, geralmente eram pessoas muito instruídas e ricas. O povo que andava perto de Jesus era uma multidão de iletrados, porque Jesus não era seletivo, Jesus era para todos. E nós, seja como professor da escola adventista, seja como pai, seja como com o nosso amigo lá onde que nós trabalhamos, como somos nós? Somos seletivos como Sócrates, amargo, duro, rude, apesar de inteligentes, ou nós somos para todos? Nós somos altruístas, pensamos mais no próximo do que pensamos em nós mesmos. João 15:15 tem algo que me chama e que nos move para a missão. João 15:15, vamos colocar lá, vai falar um pouquinho, tem um texto que fala o que Jesus diz para os seus discípulos. O que Jesus fala para os seus discípulos, a ordem que ele dá para os seus discípulos. Jesus diz assim, João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha que lindo, Jesus diz para aqueles homens, mestre, 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 e ele diz, não me olhe assim como mestre, me olhe como amigo, porque amigo conta tudo que sabe para o outro. Às vezes na igreja eu vejo uma frase, e eu fico feliz quando as pessoas estão em ação, mas eu vejo uma frase assim, eu estou dando um estudo bíblico para uma pessoa interessada. Legal, e se a gente falasse assim, eu estou levando a mensagem de Jesus Cristo e estou fazendo um novo amigo? Porque muitas vezes a gente também fala assim, eu estou dando estudo bíblico para o interessado, e quero trazê-lo para a igreja. E se nós mudássemos a frase, estou dando um estudo bíblico para um amigo, estou fazendo um amigo, e eu vou trazer ele não para a igreja, mas vou trazer ele para a minha vida, porque amigo a gente não traz para um lugar, amigo a gente traz para o coração. Jesus, neste verso, nessa história, ele está dizendo assim, vem cá, vocês estão vindo para o meu coração, porque vocês não estão vindo, não são mais servos e eu o mestre, eu já contei tudo para vocês são os meus amigos. Sabe, nós estamos, os pais sabem, os da escola sabem, nós estamos num processo de matrículas, e se nós pensássemos que, muito mais do que fazermos uma matrícula, nós estivéssemos fazendo um vínculo de amigos, com os nossos alunos e com nossos pais,
Porque nós, como escola adventista, temos um sonho. O sonho é que nós possamos, assim como Jesus diz, vocês são meus amigos, sabe por quê? Porque tudo que eu sabia do meu pai eu contei para vocês. A gente comunga da mesma vida, do mesmo sentimento, vocês são amigos, vocês não são servos. Nós, como escola adventista, nós, como igreja adventista, temos esse sonho de dizer para as pessoas assim: olha, vocês não são mais alunos, vocês não são mais pais de alunos, vocês não são apenas membros ou meu amigo, meu irmão de igreja, mas vocês são meus amigos. Porque tudo que nós sabemos de Deus na escola adventista, nós queremos contar para os nossos alunos, queremos contar para os pais dos nossos alunos. E nós não teremos mais uma relação apenas de trabalho ou uma relação profissional. Até porque, quando a gente faz uma matrícula, o nosso ideal, muito mais do que levar para uma escola, é levar para dentro do nosso coração e para dentro da nossa vida. Esse também é o ideal. Quando a gente dá o estudo bíblico para alguém, às vezes a gente traz, e aí imagina que o trabalho está pronto. Mas na realidade, se nós trouxermos para a nossa vida, amigo, os vínculos são eternos. Gente cuidando de gente. Se eu pudesse nesta manhã fazer um apelo à nossa igreja, à nossa escola, eu diria que nós pudéssemos lembrar desta frase, que não é apenas uma frase de efeito, mas é algo maravilhoso, quando a igreja diz gente cuidando de gente, em comunidades de amor. É a nossa escola, a missão dela é gente cuidando de gente, numa comunidade de amor. A igreja do Boqueirão é grande, imponente, mas o tamanho dela não pode deixar ser motivo para que a gente não seja uma comunidade de amor. Esta frase, gente cuidando de gente, foi completada em pequenas comunidades de amor, para aqueles amigos que têm os pequenos grupos no coração, que eu acho uma ação muito interessante da igreja. Estamos já se aproximando do final da mensagem desta manhã, mas eu queria terminar essa mensagem com uma outra pequena história, que também é do conhecimento de vocês, que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, tem uma história muito bonita, e eu quero começar a encerrar então com ela. Vamos ver essa história. Vocês conhecem Eliseu. Eliseu era o profeta. Eliseu andava de cidade em cidade. Os profetas, os mestres, os sábios eram itinerantes. Eles iam para as cidades levar o evangelho. Olha o que Eliseu acontece no lugar. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Para não ler todo o texto, eu fiz questão de frisar só o verso, porque o texto é assim: Samuel andava nas estradas do deserto e quente, e tinha uma casa que esse profeta parava. Tinha uma mulher rica, conta a história, que ela ficava com pena daquele homem. Então ela o retinha, ela o convidava para comer um pão. Ela dava o pão, ele comia, abaixava a cabeça, e o profeta seguia o caminho de levar a palavra de Deus. Mas o interessante é que a Bíblia fala que ali a única coisa que ele fazia era comer o pão, nada mais, nada mais. Comia o pão, seguia o caminho. Aí esta mulher ficava tão... Por isso que eu digo, prega o evangelho para todas as pessoas. Se precisar, fala alguma coisa, porque o evangelho é a vida. Porque ele não tem relato que Eliseu falasse nada para aquela mulher. Mas aquela mulher, quando ele comeu o pão e começou a caminhar no deserto, ela olhou para o marido dela e disse assim: marido, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Será que a pessoa que mora ao meu lado, talvez não com essa palavra, que essa palavra é dele, é daquele casal, mas será que as pessoas que moram no lado da minha casa falam assim: eu até não conheço muito bem essa pessoa, mas esta família tem um santo do homem de Deus e uma santa mulher de Deus?
Será que aquela pessoa que estuda, que trabalha com a gente lá na empresa, no escritório, olha para mim e diz assim: nossa, esse homem é um santo homem de Deus? Olha que magnífico. Tanto que ela diz para o marido dela: olha, esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que ele fique um pouquinho mais com a gente. Não sei se quem leu a história sabe que eles vão e fazem um quartinho nos fundos. Porque ela disse assim: na próxima vez que ele passar, não só come o pão, mas descansa aqui com a gente. Porque a gente quer a bênção desse homem. Lembra de Abraão? Se tu uma bênção. Então vejam só, quando as pessoas passam por mim, elas têm esse sentimento. Sabe, tem um escritor chamado Ralph Waldo Emerson, que ele diz uma frase muito interessante: o que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. O que você é fala tão alto em meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Porque se você conhece aquela pessoa amarga, azeda, chata, e um dia ela vai falar do evangelho para você, você não consegue ouvir. Porque o que ela é, já chegou no teu ouvido. E muitas vezes tem uma pessoa que talvez nunca tenha recitado um verso da Bíblia para você, mas ela é amorosa, ela é carinhosa, ela é atenciosa, tem um olhar semelhante ao de Jesus, tem um olhar de amor, tem um olhar de compaixão, está sempre disposto a ajudar. Essa pessoa está pregando o evangelho. E assim como Eliseu, não falou nada, só comia o pão e ia embora, mas dele saiu o poder, eu acredito, porque para aquela mulher olhar para o marido e dizer: vejo que esse que sempre passa por nós é santo homem de Deus, e ainda falar assim: vamos não dar apenas o pão, vamos construir um quartinho para que ele fique, porque nós queremos ouvir o que esse homem tem a dizer. Sabe, quando a gente prega através das nossas vidas, as pessoas querem ouvir o que a gente tem para dizer. E muitas vezes a primeira pregação e a maior pregação é a nossa vida. Talvez antes de falar de Jesus para o meu vizinho, eu preciso dar um sorriso, eu preciso dar um bom dia afetivo. Um santo homem de Deus tem o seu procedimento testemunhado pelas pessoas. As pessoas estão vendo quem é e quem não é um santo homem de Deus. Seu testemunho, faço a pergunta final, tem falado tão alto a ponto das pessoas fazerem esse comentário sobre você e sobre tua vida? Professores, pais, nesta manhã eu queria encerrar a minha mensagem pedindo que nós possamos ser mais semelhantes a Jesus. O olhar da compaixão, o olhar da atenção, pregar o evangelho o tempo todo, em todo lugar, através do nosso senso de missão, e acima de tudo, levar este evangelho maravilhoso de Cristo, muito mais do que com palavras, com a nossa vida. Que eu seja muito mais que um cristão, que eu seja um testemunho vivo do amor de Jesus. Os pequeninos, nossas crianças da educação infantil, vão cantar uma música para ratificar, confirmar no nosso coração este desejo de amarmos a Jesus e sermos semelhantes a Ele. Professores, pais, amigos, que Deus nos abençoe, e dentro em breve possamos estar nos céus, dentro em breve possamos ver os frutos do trabalho das nossas professores, das nossas escolas, ver essas crianças nas mansões celestiais, muito além do ensino. Amém.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tanto amor, por esse olhar zeloso, de compaixão que tem para cada um de nós. Senhor nosso Deus, que possamos sair daqui em nossa vida, em nossas caminhadas, Senhor, nas nossas andanças, podemos testemunhar do teu amor, através das nossas palavras, através dos ensinamentos que tu nos destes, mas acima de tudo que possamos falar e testemunhar através das nossas vidas, Senhor. E todas as pessoas que se achegarem a nós, por onde nós estivermos, sintam em nossas vidas a tua santa presença. Fica conosco, Senhor, no decorrer ainda deste sábado, das atividades que aqui temos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.